Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de História de Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso 11º episódio, Rusga Cuiabana, um assunto importantíssimo para entender a povoação do sul da província de Mato Grosso. Eu espero que você goste e que aproveite essa aula. Então vamos lá para mais um capítulo fantástico da história de Mato Grosso do Sul. Lápis e papel na mão, rumo à aprovação. A independência do Brasil em 1822 fez com que as antigas capitanias se tornassem províncias, um processo de mudança política que fez surgir novos papéis nas governanças locais. Porém, em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro e o início do período de regências, surgiu uma lacuna na governança do Brasil, que, associado ao Ato Adicional de 1834, momento em que as províncias passaram a ter mais autonomia política e jurídica, teve início uma disputa entre os partidos políticos que existiam naquela época: o Partido Liberal Exaltado, o Partido Liberal Moderado e o Partido Restaurador. Nesse contexto caótico, começam a surgir as primeiras revoltas, chamadas revoltas regenciais, nas regiões periféricas do Império Brasileiro. E a primeira dessas revoltas regenciais surge exatamente em Mato Grosso e foi chamada de Rusga, mas também conhecida como Rusga Cuiabana, Rusga Mato-Grossense ou ainda Revolta Antilusitânica ou Antilusitanismo. A decadência do ouro e a ausência de um produto mais imponente na balança comercial da província de Mato Grosso fez com que os cargos públicos e a gerência das companhias de comércio se tornassem as ocupações mais rentáveis que existiam na província até aquele momento e que eram ocupadas por portugueses associados ao Partido Restaurador. Esses portugueses eram também chamados de regressistas e, em Cuiabá, conhecidos pejorativamente como bicudos. Uma das explicações promove uma associação entre os portugueses que viviam no Mato Grosso em 1834 e o bandeirante paulista Manuel Bicudo, importante figura no processo de povoação da região. Já a segunda explicação traz uma referência pejorativa em associação com o peixe bicuda, muito comum na região e que é um feroz devorador, uma associação com os devoradores de oportunidades, como os portugueses eram vistos. Nessa ocasião, os portugueses regressistas se organizavam através da Sociedade Filantrópica, que lutava pela permanência dessa classe política social ocupando os melhores cargos da província. Já os liberais moderados e exaltados brasileiros e associados à Guarda Nacional eram chamados de progressistas. Fundaram em 1833 a Sociedade Zelosos da Independência, fazendo uma oposição política à elite regressista instalada em Cuiabá. Uma pausa para lembrar que até 1835 a capital da província do Mato Grosso ainda era Vila Bela, mas Cuiabá era o centro econômico da província. Contextualizando com a política da época, a regência trina que governava o Brasil naquele momento tinha um perfil conservador, atuando sempre em favor dos regressistas, o que inflamava ainda mais a situação na província do Mato Grosso. O presidente da província de Mato Grosso na época era Antônio Corrêa da Costa, do Partido Restaurador, que desagradava os simpatizantes dos Zelosos da Independência, os liberais, que já articulavam uma movimentação, uma revolta marcada para o dia 30 de maio de 1834. Porém, prevendo a anulação dessa movimentação política, o governo regencial trocou o presidente de província. Saiu Antônio Corrêa da Costa e assumiu então como presidente de província o tenente João Poupino Caldas, representante do Partido Liberal Moderado. Com essa medida, acreditava-se que os ânimos na região se acalmariam. Porém, a mudança que aconteceu em 28 de maio de 1834 não foi suficiente para frear o ânimo revoltoso da ala liberal. Em primeiro lugar, porque o pouco tempo de ação
de João Poupino Caldas não foi suficiente para atender os desejos dos revoltosos liberais. E em segundo lugar, por conta do surgimento de dois boatos. Um deles é que todos os brasileiros seriam mortos, executados em favor dos interesses dos portugueses, e outro que dizia que durante 2 meses não haveria qualquer tipo de lei na província, isso tudo por ordem regencial, então todos poderiam roubar, matar, cometer crimes que ninguém seria punido. Essa situação foi determinante para o desenrolar da revolta já programada para o final de maio de 1834 e que aconteceu na noite de 30 de maio, no episódio conhecido como a Noite do Terror ou a Noite Sangrenta. A Noite do Terror, que iniciou em 30 de maio e adentrou pela madrugada de 31 do mesmo mês, foi marcada pelo uso excessivo da violência e com muitas mortes de portugueses, um número que varia entre 200 e 400 portugueses mortos, além da destruição de boa parte do patrimônio da elite regressista. E mesmo com o desenrolar desse episódio, Poupino Caldas foi mantido como presidente de província, porém sem tomar qualquer atitude, tanto em favor dos portugueses quanto em favor dos liberais. E a situação de Poupino Caldas se tornou insustentável, já que as atrocidades cometidas no final de maio não foram resolvidas e o presidente da província de Mato Grosso teve que solicitar auxílio junto ao governo regencial e nessa ocasião passou a ser visto pelos liberais como um verdadeiro traidor. Os líderes da rusga foram presos, levados ao Rio de Janeiro, julgados, mas não foram punidos, o que aumentou ainda mais o clima de tensão na província de Mato Grosso, já que ao regressarem para Cuiabá havia a ameaça de que uma nova revolta pudesse acontecer a qualquer momento. Em 22 de setembro de 1834, Poupino Caldas é destituído da presidência de Mato Grosso e em seu lugar assume então Antônio Pedro de Alencastro. Algum tempo se passa, o clima de tensão permanece na província de Mato Grosso e em 9 de maio de 1837, Poupino Caldas é alvejado pelas costas com uma bala de prata, que era punição para todos aqueles que eram considerados traidores, e Poupino Caldas carregou esse estigma tanto por sua falta de ação com os liberais quanto com os restauradores. A impunidade e a falta de uma solução para esse problema ocasionou em ondas de fugas de pessoas de Cuiabá. A primeira delas, de portugueses que sobreviveram à Noite do Terror de 1834 e procuraram se refugiar em regiões remotas da província. E a segunda delas, por liberais que a partir de 1836 e com medo de chegada à justiça à província, procuraram abrigo nas regiões menos povoadas da província. E você deve estar se perguntando qual é a conexão da rusga que acontece lá em Cuiabá com a história de Mato Grosso do Sul. Coincidentemente, o Pantanal é o ponto final dessas ondas de fugas de Cuiabá, o que dá início a um processo de povoação na região com a fundação das primeiras grandes fazendas que exploravam o gado que vivia nativo na região e se apoiavam na ausência da lei ou da autoridade para continuarem na província, porém distante dos grandes centros. É interessante perceber que esses mesmos povoadores que partiram de Cuiabá em busca de abrigo em regiões isoladas do Pantanal começaram algumas décadas depois a ver essa região com uma certa autonomia, uma certa independência econômica e política do que era orquestrado pelas elites locais de Cuiabá. Cuiabá passou a ser visto como o norte e o sul, o Pantanal, passou a ser visto como uma região à parte e promove uma primeira tentativa de separação política e econômica entre norte e sul de Mato Grosso. Pensada essa questão, que faz referência a um primeiro episódio que promove uma ruptura entre o norte e o sul e certamente a criação de uma nova região administrativa, uma nova província ou um novo estado, como surgirá algumas décadas depois, é o que torna a rusga um elemento importante para se conhecer um dos processos de povoação da história de Mato Grosso do Sul, o que depois será desdobrado com o surgimento
de uma nova elite política e uma grande força na exploração agropecuária na região, e inclusive com o surgimento do banditismo social, mas esse é um tema para uma aula futura. E na próxima aula do curso de História de Mato Grosso do Sul, permaneceremos no século XIX, porém agora tratando da Guerra do Paraguai no território de Mato Grosso. Então, eu aguardo você na próxima aula, eu espero que você tenha gostado dessa explanação e que isso sirva para você conhecer, para você explorar melhor todas as nuances da história de Mato Grosso do Sul e criar um conhecimento acerca da nossa região. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até mais, gente. Tchau, tchau!